Olá pessoal, vamos ver então ao nosso segundo exemplo de ajustamento pelo modelo combinado. Agora seria um exemplo do ajuste de um plano em uma nuvem de pontos 3D. Nesse caso, a nuvem de pontos 3D obtida com laser scanner. Bom, mas claro, poderia ser aplicado para qualquer problema que a gente tenha uma nuvem de pontos 3D ali, né? Então um conjunto de pontos com coordenadas tridimensionais, x, y, z, e a gente queira modelar uma superfície ali, entre esses pontos, né? Nesse exemplo a gente quer modelar um plano, né? Uma superfície mais simples possível. Então qual que é a ideia, né? Isso aqui até fez parte de uma dissertação de mestrado que eu ajudei a orientar, eu e o professor Veiga, onde a gente fazia um escaneamento a laser, né, de um plano de controle, para justamente fazer o escaneamento desse plano, determinar os parâmetros, né, a equação desse plano ajustado, e depois simular deslocamentos, né, que poderiam ocorrer nesse plano. Por exemplo, se fosse uma estrutura, né, por exemplo, o corpo de uma barragem. Né. Então a gente faz o escaneamento e determina a posição de um plano. Aí depois a gente insere uma inclinação proposital, faz um outro escaneamento, obtém um outro plano. E a gente compara esses dois planos, né, do primeiro escaneamento com o segundo, para verificar se esse deslocamento foi de fato detectado. Né. Então se esses dois planos são estatisticamente diferentes, né, num teste estatístico. Então essa era a ideia, né, aplicado ali ao monitoramento de estruturas. Né. Mas claro, tem várias outras aplicações. Né. Então, por exemplo, vamos supor aqui que a gente tem uma nuvem de pontos, aqui exemplo 10 pontinhos em vermelho. Então a nossa ideia aqui é claro, né, devido aos erros aleatórios, por mais que eles estejam contidos em uma superfície plana, como esse quadro, né, as suas posições 3D não vão escrever exatamente um plano, né, vai ter um pequeno aleatório ali para mais ou para menos, enfim. E a nossa ideia é similar ao exemplo da reta, né, que a gente quer ajustar a melhor reta passando ali pelo conjunto de pontos. Aqui a gente queria no espaço 3D ajustar o melhor plano, né, que passa aí por essa nuvem de pontos 3D. Só a título, né, nesse exemplo, quantos pontos nós precisaríamos, né? Se a gente tem um ponto só, a gente tem infinitos pontos, né, infinitas retas, né, passando por esse ponto, consequentemente a gente teria infinitos planos também passando por esse ponto. Se a gente tem dois pontos, com dois pontos a gente consegue definir uma reta, né, como por exemplo essa caneta. Mas ainda assim a gente tem infinitos planos passando por essa reta. Ó. A gente pode ter vários planos com várias inclinações diferentes, né, cuja essa reta estará contida. Né. Então, nesse exemplo, como se o plano fosse um apagador, né, então a gente tem diferentes planos aí que podem conter a reta, com dois pontos. Já três pontos não colineares, né, aí sim, então se a gente tem esses dois pontos definindo a reta e mais um ponto não colinear a ele, aí sim, aí só existe um plano no espaço, né, que contém essa reta e o terceiro ponto não colinear, então esses três pontos. Né. Então a gente precisaria de 3 pontos para ajustar, para definir um plano no espaço. 4 ou mais pontos a gente conseguiria fazer o ajustamento. Né. 3 pontos, solução única exata, só tem um plano passando ali naqueles 3 pontos. 4 ou mais, devido aos erros aleatórios, inconsistência do sistema, e aí ajustamento. Né. Então a gente precisaria de 4 ou mais pontos para ajustar. Nessa dissertação, né, foi do Samir, né, Samir Alves, ele trabalhou com nuvens de pontos, ali com milhares de pontos, né, ali, não vou lembrar de cabeça agora, mas 7.000 pontos, algo assim, né, no seu ajustamento. Aqui, claro, a gente vai fazer um exemplo mais reduzido, né, embora a gente vá usar dados dele depois no software, mas a gente vai selecionar uma amostra bem menor, reduzida de apenas 10 desses pontos, né, para fazer o ajustamento. Mas é a mesma lógica, né? Então a lógica que a gente vai ver aqui para 10 pontos é a lógica que ele aplicou para 7.000, né? Enfim. Então, primeiramente, qual que é a ideia? A gente já viu, a gente precisaria de 4 ou mais pontos para ajustar, né? Ele trabalhou lá com 7.000, enfim, mas aqui a gente vai trabalhar com 10, então a gente já teria o ajustamento, né? Modelo combinado, a gente precisa elaborar as equações. Como é que ficam as equações do plano, então? A gente pode pensar da seguinte forma, ó. Se a gente for olhar esse plano nessa perspectiva, né? Então agora a gente vai olhar o plano apenas como uma reta, né? Bom, esse plano vai ter uma normal, né, perpendicular à sua superfície. Né? Então aqui é a superfície do plano, aqui a reta normal ao plano. Né? Então esse ângulo vale 90 graus. Bom, essa normal vai ser relativa aqui a um ponto P0 no plano. O ponto P0 vai ter as suas coordenadas, né, x0, y0 e z0 no espaço 3D.
para qualquer ponto contido no plano, né, qualquer ponto P, a gente pode definir uma reta de P0 até o ponto P. O ponto P vai ter também as suas coordenadas, né, x, y, z, no espaço 3D. Né. Então, a gente pode definir essa reta como a diferença, né, ou esse vetor, né, essa reta, né, como a diferença entre as coordenadas do P menos a do P0. Bom, se essa reta tem que ser perpendicular à normal do plano, no ponto P0, então a gente pode escrever o seguinte, ó, o x menos x0 vezes um coeficientezinho a mais, até vou chamar na verdade primeiro de maiúsculo, mais um coeficiente azão, né, mais y menos y0 vezes um coeficiente bzão, mais z menos z0 vezes um coeficiente c, czão, tem que ser igual a zero. Quem são esses coeficientes? A, B, C são as componentes do vetor normal, né? No eixo x, azão, no eixo y, bzão, e no eixo z, czão. Né? Então, ou seja, né, se eles são perpendiculares entre si, então o produto escalar deles é nulo. Né? Então, se eu pegar só componente em x, vezes a componente x da reta P0P, né, mais a componente em y da normal, vezes, né, a componente y da reta P0P, mais a componente z da normal, vezes a componente z da reta P0P, somar tudo isso tem que dar zero. Né? Então, o produto escalar deles tem que ser nulo. Essa é a condição de perpendicularidade, né, entre duas retas no espaço 3D. A normal e a reta P0P contida no plano, nesse caso. Bom, aí a gente pode pensar o seguinte, ó, se a gente vai multiplicar menos x0, se a gente desenvolver aqui vai ficar ax menos ax0 mais bzão yzinho menos bzão y0 mais czão zzinho menos czão z0 tem que ser igual a zero. Se a gente passar todos esses termos para o outro lado, são os termos constantes, né? A, B e C, A, B e C vezes x0, y0, z0, a gente teria o seguinte, ó, ax mais by mais cz tem que ser igual a, passa todos os termos lá para o outro lado, né? Ficaria ax0 mais by0 mais cz0. Aí, isso aqui a gente pode chamar de uma outra constante dzão, D maiúsculo. Por que constante? Bom, porque o P0 e a normal ali, né, são fixos. Né? Então a gente teria o seguinte, ó, ax mais by mais czzinho tem que ser igual a um dzão. Quem é o dzão? É toda essa expressão. Se a gente passar o dzão para o outro lado, a gente chega em ax mais by mais czzinho menos dzão tem que ser igual a zero. Opa! Tá com cara de equação de condição aqui, né? Então temos a equação geral do plano. Então essa equação tem que dar zero, né? Para que um ponto esteja contido no plano. Então, como é que eu sei se um ponto x, y, z está contido no plano? Bom, se as suas coordenadas x, y, z satisfazem essa equação de condição. Obviamente, né, a gente não conhece a, b, c e dzão, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, x, y, zzinho são as nossas coordenadas de um ponto, né? Então, são as nossas observações, valores observados. A, B, C, D são os parâmetros que descrevem esse plano. Né? Então, cada plano só vai ter um conjunto aqui, né, de valores para A, B, C, D, né? Relativo ali a um ponto P0 no plano e a sua normal. Né? Então, a gente tem que achar justamente quanto valem esses coeficientes para cada plano. Então, esses são os parâmetros desse ajustamento. Né? Por que a gente tem que fazer esse exemplo pelo modelo combinado? Porque, novamente, né, ó, x, y, z, x, y, zzinho. Observações. A gente não consegue trabalhar com apenas uma delas. Então, a gente tem que trabalhar com as três em uma mesma equação. É o mesmo ponto 3D, né? Tem que satisfazer essa equação. Então, uma equação de condição envolvendo três observações. As coordenadas x, y, z de um ponto 3D. Por exemplo, né, um ponto de uma nuvem de pontos 3D obtida com laser.
E já os coeficientes A, B, C, D são parâmetros, né? São justamente grandezas que a gente não sabe, são justamente os parâmetros daquele plano, né? Então, para cada plano, né, cada inclinação no espaço, a gente tem uma equação diferente, parâmetros diferentes. A gente pode até simplificar, a gente pode fazer o seguinte, ó, dividir todo mundo por Dzão aqui. Aí a gente fica com um A minúsculo, um Azinho minúsculo, né, que é o Azão pelo Dzão, mais um Bzinho minúsculo, que é o Bzão pelo Dzão, mais um Czinho minúsculo, Czão pelo Dzão, menos 1, né? Isso tem que ser igual a zero. Então essa é a nossa equação de condição do tipo f de x, y, chapéu tem que ser zero, né? A equação de condição do modelo combinado. Parâmetros e observações ajustadas. Então, claro, a gente tem que colocar aqui, né, os valores ajustados para A, B, C, Azinho, Bzinho, Czinho e para x, y, z. As coordenadas 3D do ponto. Essa divisão ela nos foi útil porque a gente eliminou um dos parâmetros, né? A gente saiu de 4 parâmetros, agora a gente tem 3 parâmetros, né? O Azinho, Bzinho e Czinho. Menos um aqui agora, né? Então, a gente não está interessado aqui em, de fato, né, saber ali os componentes da normal, posição do P0, enfim, por isso que a gente está falando desse caso simplificado. A gente quer saber se o ponto está no plano ou não, naquele plano ou não. Né? Então, a gente quer saber se essa equação é satisfeita. Então a gente sai desse caso geral, né, e trabalha com essa equação mais simplificada. Bom, nesse caso nós temos 10 pontos. Né, 10 pontos observados. Então, claro, a gente poderia colocar aqui um sobrescrito I, porque cada um desses 10 pontos vai ter as suas coordenadas, x, y, z. Né? Então vai ter as suas coordenadas x, y, z no espaço 3D adotado, né, no referencial 3D adotado. Nesse exemplo, né, o referencial ali do laser scanner. Deixa eu checar novamente se está gravando, né? Eu estou sem o celular no momento, né, então eu tenho que recorrer à câmera mesmo, então peço desculpas aí, mas eventualmente eu vou ter que fazer uma checagem rápida para otimizar o tempo aqui, né? Bom, então essas seriam as nossas equações de condição. Por que a gente não pode aplicar os correlatos? Né? Porque a gente não pode trabalhar apenas com as observações. Né? A gente tem observações e parâmetros na equação. E por que não com paramétrico? Até daria com paramétrico. A gente poderia isolar, por exemplo, o z aqui na equação. Né? Jogar o z para o outro lado ali. Só que a gente assumir que as coordenadas x e y são constantes, são injunções. Né? Que não é verdade, né? Se veio numa varredura laser 3D, as 3 coordenadas são observações, né? As 3 coordenadas possuem erros aleatórios, né? Não é apenas a z. Então, o mais adequado aqui nesse caso é, de fato, também, novamente, trabalhar com o modelo combinado de ajustamento, porque a gente tem mais de uma observação, né, em uma mesma equação, e a gente tem obrigatoriamente parâmetros, né, nessa equação. Então, a gente não pode aplicar nem o correlatos e nem o paramétrico. A solução tem que ser pela forma geral, generalizada do combinado. Né? Então, equações desse tipo. A, x mais B, y mais C, z menos 1 tem que ser zero, após o ajustamento. Né? Bom, nesse exemplo, então, a gente vai ter quantas observações? A gente tem que pensar o seguinte, ó, a gente tem 10 pontos, só que cada ponto tem 3 coordenadas, x, y, z. Então, nós vamos ter 30 observações. São as coordenadas x, y, z dos 10 pontos ali a serem ajustados. E quantos parâmetros nós temos? Ó, a gente conseguiu eliminar um na nossa simplificação, nós temos apenas 3, que são os coeficientes A, B e C do plano, a serem ajustados. E quantas equações de condição nós temos? 10 equações de condição, né? Porque cada ponto vai resultar em uma equação de condição desse tipo. Então nós temos 10 equações de condição, 10 pontos, uma equação a cada ponto. Então, aquela nossa condição é satisfeita, né? O 30 é maior do que o 10 menos 3. N é maior do que R menos 1. A gente consegue aplicar o ajustamento pelo modelo combinado, sem problemas. Bom, então aqui nesse caso, igual ao exemplo anterior, né? Modelo combinado, parâmetros iniciais x0, observações y
erro de fechamento, W minúsculo, matrizes de derivadas A e B e matriz peso Wzão. Definindo esses vetores e matrizes, a gente recai lá na solução geral do modelo combinado. Bom, pessoal, pequeno problema técnico, peço desculpas, mas retomando aqui, então a gente precisa dar nome aos bois, né? No ajustamento. Então definir o vetor dos parâmetros iniciais x0, vetor das observações y, vetor erro de fechamento W minúsculo, matriz de derivada A em relação aos parâmetros, matriz de derivada P em relação às observações e matriz peso, né, Wzão maiúsculo. Então vamos começar com o vetor dos parâmetros iniciais, por exemplo, né, o vetor x0. Nesse exemplo nós temos o igual a 3 incógnitas, né, que são os coeficientes A, B e C do plano, a serem ajustados. Então o nosso vetor x0 tem dimensão 3 por 1. Bom, o nosso modelo é linear, né, das equações. Então a gente poderia arbitrar o vetor x0 como, por exemplo, o vetor nulo, né? Só que nesse caso em específico, né, nesse exemplo em particular, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque se todos os parâmetros forem nulos, né, A, B e C, a gente vai acabar zerando, né, todos os termos que contêm observações. Nesse caso são as coordenadas x, y, z de cada ponto. Então quando a gente for fazer a matriz de derivadas P em relação às observações, né, e aplicar o vetor dos parâmetros iniciais x0, a gente vai acabar zerando toda a matriz P. Então isso vai acabar resultando numa matriz de derivadas nula e consequentemente a gente não vai conseguir fazer a inversa depois na matriz Mzão, né, na matriz M. Então nesses problemas, né, do modelo combinado a gente tem que estar atento. Mesmo que o modelo seja linear, se a gente for acabar zerando os coeficientes das observações, né, na equação, a gente vai acabar zerando a matriz de derivadas B. Então a gente tem que definir um outro chute inicial além do vetor nulo. Mas também arbitrário, tá? Ele não precisa ser necessariamente próximo do vetor dos parâmetros ajustados. Pode ser qualquer valor porque o modelo é linear, só não pode ser zero para evitar uma matriz de derivadas B nula. Então, por exemplo, né, além de 0, 0, 0, talvez o outro chute mais óbvio seria 1, 1 e 1. Né? Então, por exemplo, a gente pode definir aqui o nosso vetor dos parâmetros iniciais como um vetor 1, 1 e 1, 3 por 1. Né? Aqui a gente precisa definir a ordem dos parâmetros. Né? Então, por exemplo, o primeiro elemento, vamos dizer que é a aproximação para o primeiro parâmetro, Azinho. Segundo elemento, a aproximação para o segundo parâmetro, Bzinho. E o terceiro elemento, a aproximação para o terceiro parâmetro, Czinho. Então aqui o primeiro elemento, nós podemos dizer que é o nosso coeficiente A0, né, o A inicial. O segundo elemento é o nosso coeficiente B0, o B inicial. E o terceiro elemento é o nosso coeficiente C0, o C inicial. Bom, vetor dos parâmetros iniciais x0 definido. Seguindo aqui o procedimento, né? Então vocês já devem estar reparando que o ajustamento é sempre a mesma coisa, né? Definir vetores e matrizes, seja pelo paramétrico correlato combinado. Então agora vamos definir o vetor das observações y. Então o vetor das observações y, nesse caso, nosso número de observações é 30. Então nosso vetor das observações y vai ter dimensão 30 por 1. Bom, e aí aqui a ordem que a gente definir para as observações no vetor y vai importar para as demais vetores e matrizes do ajustamento, né? Assim como ali para a ordem dos parâmetros no vetor dos parâmetros iniciais x0. Bom, nossas observações nesse caso são coordenadas, né? Coordenadas x, y, z da nuvem 3D de pontos do laser scanner para cada ponto. Né? São 10 pontos, então a gente tem 30 coordenadas, né? 10x, 10y e 10z. Então vamos fazer o seguinte, a ordem que a gente vai seguir aqui, né, para o vetor das observações vai ser x, y, z do primeiro ponto, x, y, z do segundo ponto
e assim por diante até x, y, z do décimo e último ponto. Então aqui vamos fazer nosso vetor y, primeiro elemento, x1, coordenada x do primeiro ponto. Segundo elemento, coordenada y do primeiro ponto. Terceiro elemento, coordenada z do primeiro ponto. E assim por diante, né? x2, y2, z2, e a gente segue até x10, y10 e z10. O vetor aí, 30 componentes. Aí, claro, né? Aqui não é o caso de se colocar os valores numéricos dessas coordenadas, né? Então, fazer um vetor aqui com 30 coordenadas, 30 valores numéricos. Depois do software a gente vê esses valores, mas aqui a gente iria simplesmente substituir, né, as coordenadas x, y, z de cada ponto, né, extraído ali da nuvem de pontos 3D do laser scanner. E a gente tem o vetor das observações y na sua forma numérica. Então, o vetor das observações y definido também. Agora a gente vai para o vetor erro de fechamento W minúsculo. Quem que é o nosso vetor erro de fechamento Wzinho mesmo? Ele é f de x0 e y. Então eu vou aplicar no meu sistema de equações. As equações estão expressas em termos de parâmetros e observações ajustadas, né? As equações de condição para parâmetros e observações ajustadas tem que dar zero. Mas eu ainda não tenho esses valores ajustados, né? Então o que eu vou fazer? Onde tiver parâmetro ajustado, né, A, B e C, eu vou jogar pelos parâmetros iniciais, A0, B0, C0, os elementos do vetor x0. E onde tiver observações ajustadas, né, x, y, z, chapéu, né, eu vou jogar pelas observações originais, x, y, z, no vetor das observações, as coordenadas originais da nuvem de pontos 3D. E ver o que acontece, né, deveria dar zero, né, após o ajustamento. Inicialmente, antes do ajustamento, claro, não vai dar zero, né, devido aos erros de observação do vetor y, bem como, né, da proximidade do meu chute inicial ali, x0, né, dos meus parâmetros iniciais x0 ao vetor dos parâmetros ajustados, né, x chapéu. Bom, nesse caso como é que ficaria então? Dimensão R, né, nesse caso 10 equações de condição, então dimensão R por 1, 10 por 1. Bom, vamos ver como é que ficaria se a gente jogar nossos parâmetros iniciais e as nossas observações nas nossas equações de condição do combinado. A0, B0 e C0, 1, 1 e 1. Né? Trabalhando com um chute inicial simples aqui. Então ficaria 1 vezes x mais 1 vezes y mais 1 vezes z menos 1. Né? Ou seja, x mais y mais z menos 1. Né? Para cada ponto. Né? x1 mais y1 mais z1 menos 1, x2 mais y2 mais z2 menos 1 e assim por diante, né, até o décimo ponto. Bom, então, o nosso vetor erro de fechamento Wzinho, ó, ficaria primeira equação de condição, primeiro ponto, né, coordenadas x, y, z, x1, y1, z1, né, então o nosso sobrescrito i aqui, né, o subscrito i aqui vale 1, né, igual a 1. A, B e C são a unidade, né? O valor deles é 1, então é como se ele estivesse simplesmente multiplicando aqui cada uma das coordenadas, né? Eles podem ser omitidos aqui da equação. Ficaria simplesmente ó, x1 mais y1 mais z1 menos 1. A, B e C 1 e 1, então x1 mais y1 mais z1 menos 1. As coordenadas 3D, x, y, z do primeiro ponto da nuvem. Menos 1. Isso não vai dar zero. Tanto em função dos erros de observação nas três coordenadas, x, y, z1, quanto da distância do nosso chute inicial, aqui 1, 1 e 1, para A, B e C, né, do verdadeiro, ou do valor a ser ajustado né, para os parâmetros, né, o valor dos parâmetros ajustados. Então, não vai dar zero. Né? Erros de observação, a proximidade do chute inicial, enfim, vai dar um valor diferente de zero. Ou seja, né, é o vetor erro de fechamento. Né? Então, Wzinho minúsculo, vetor erro de fechamento. Para a primeira equação, vai resultar nesse valor. Né? Para a segunda equação, a mesma lógica. Né? x2. O A, B e o C são
os mesmos para todas as equações, né? São os mesmos parâmetros, é o mesmo plano. Então vai se repetir, a gente só vai substituir as coordenadas agora. Então x2 mais y2 mais z2 menos 1. E seguindo, né, até o 10º ponto ali. x10 mais y10 mais z10 menos 1. E aí nós teríamos nosso vetor erro de fechamento Wzinho minúsculo, dimensão 10 por 1, né? 10 equações de condição. R igual a 10. E aí, claro, substituindo as coordenadas, a gente obtém aqui os valores, né, dos erros de fechamento. Os valores numéricos. Depois a gente vê também no software. Então, o vetor erro de fechamento Wzinho definido. W minúsculo, né, f de x0 e y. Já definimos o vetor dos parâmetros x0, vetor das observações y e vetor erro de fechamento W minúsculo. Falta a gente definir as matrizes derivadas agora, A, B e a matriz peso W, né, para a gente poder recair na solução geral do modelo combinado. Deixa eu fazer uma breve checagem. Então, vamos começar pela matriz A. Então, matriz A, derivadas das R equações de condição em relação aos U parâmetros do problema. Nesse caso, nós temos 10 equações de condição e nós temos 3 parâmetros, né, que são os coeficientes A, B e C do plano. Então, ela vai ser uma matriz 10 por 3, 10 linhas por 3 colunas. Bom, cada equação de condição, a gente já viu, né, é referente a um ponto, é um ponto ajustado. Então, a gente pode, aqui ao longo das linhas, chamar P1, P2 até P10. Então, cada equação de condição é referente a um dos pontos. E cada coluna vai ser referente a um parâmetro, né? Então, a mesma ordem que a gente definiu para x0, primeira coluna parâmetro A, segunda coluna parâmetro B, terceira coluna parâmetro C. Então aí fica a cara da nossa matriz 10 por 3, a matriz A, derivadas em relação aos parâmetros. Agora a gente tem que preencher com as derivadas, né, de cada equação em relação a cada parâmetro, cada linha em relação a cada coluna. Bom, nesse caso, nosso modelo é linear, né? Então, como é que ficaria a derivada da primeira equação em relação ao primeiro parâmetro? Né? AX1, derivada de A1, então vai ficar 1 vezes x1, ou seja, simplesmente o x1. Né? Lembrando, né, quando o modelo é linear, a derivada é o coeficiente, né, é o valor que está multiplicando ali aquele parâmetro. Né? Então, nesse caso, é a coordenada x do ponto 1, que é a primeira equação. Para o B, a mesma lógica. Né? Então, derivada de B1, 1 vezes y1. Então, o seu coeficiente, a sua derivada é y1. E para o C, idem também. Né? C vezes Z1. Então, derivada de C1, 1 vezes Z1. Então, seu coeficiente, a sua taxa de variação, sua derivada é Z1. Segunda equação de condição. Bom, é a mesma lógica, só que agora eu vou ter AX2 mais BX2 mais Z mais C, Z2, né, menos 1. Então, as derivadas vão, a lógica vai se repetir, né? Só vou trocar o subscrito do ponto. Agora não é mais o primeiro, x1, y1, z1, agora é o segundo. Então vai ficar para o A x2, para o B y2 e para o C z2. E assim seguindo até o 10º ponto. Eu vou ter x10 para A, y10 para B e z10 para C. Esses valores, né, eu obtenho aqui do vetor das observações y. Né? Então aqui eu simplesmente substituo as respectivas coordenadas dos elementos da matriz A e tenho a matriz A na sua forma numérica. Né? A gente vai ver isso depois no software também. Mas matriz de derivadas A definida, né? Vai ter essa cara. X, Y, Z para cada ponto, né? Para cada equação de condição. X em A, Y em B e Z em C. Derivadas em relação aos parâmetros do problema.
Bom, matriz A definida, então, a gente pode partir agora para a matriz B. Vou fazer a B aqui. Então, a matriz B, ela também vai ter 10 linhas, né, porque são 10 equações de condição. Só que agora ela não vai ter 3 colunas apenas, né, como para A, B e C da matriz A. A matriz B é em relação às observações, então ela vai ter 30 colunas, porque nós temos 30 observações. Então vai ser uma matriz aí um pouco maior, né? Bom, a lógica das linhas é a mesma, uma equação de condição para cada ponto, né, ajustado, então a gente poderia chamar aqui P1, P2 até P10. As colunas agora, a mesma ordem que a gente definiu para o vetor das observações y, a gente tem que respeitar nas colunas da matriz B. É válido para qualquer ajustamento isso, né? Então a gente definiu as coordenadas x, y, z do primeiro ponto, depois x, y, z do segundo e assim por diante, né? Então aqui as nossas derivadas seriam primeira coluna x1, segunda y1, terceira z1, depois, seguindo, né, x2, y2 e z2, e seguindo a gente chegaria até x10, y10, z10. Aí nós teríamos as nossas 30 colunas aqui da matriz B. Bom, então temos que fazer as derivadas, né, de cada equação de condição em relação a cada ponto, em relação às nossas observações, ou seja, em relação às coordenadas, né, x, y, z de cada ponto. Primeira equação de condição, ax1 mais by1 mais cz1 menos 1 igual a zero. Derivando em relação à primeira observação, x1, então vai ficar ax1, derivada de x1, 1. Então vai ficar 1 vezes a. Mas a gente não tem o a inicial. Desculpa, a gente não tem o a ajustado ainda, né? O a chapéu. Então o que a gente faz? A gente substitui pelo a inicial, o a0, o primeiro elemento deste zero. Então se fosse zero, seria zero, né? A derivada, a taxa de variação. Como a gente definiu como 1, vai ser 1. Então a derivada aqui fica 1. Segunda observação, y1, mesma coisa, né? by1. Derivando y1, b vezes 1. Então, b chapéu, b ajustado, não temos, substitui pelo b inicial, b0. Nesse caso também é 1. Então fica 1. E idem para z, né? Então vai ficar 1 vezes z1, derivando em z1 vai ficar z1 vezes o c, né? z1 vezes 1. Então 1 também. Aqui. E para x2, y2, e2 em diante, todas as derivadas são nulas. Por quê? Porque os demais pontos, né, do ponto 2 ao ponto 10, eles não aparecem na primeira equação de condição. A primeira equação de condição é referente apenas ao ponto 1. Então todas as demais derivadas aqui ficam zero. Ficam nulas. 0, 0, 0, a gente vai seguindo 0, 0 e 0. Primeira equação de condição resolvida. Para as demais é a mesma lógica, só muda o ponto, né? Assim como similar ao caso da matriz A. Então na segunda equação de condição a gente vai ter ax2 mais by2 mais cz2 menos 1 igual a zero. x1, y1 e z1 não aparecem na segunda equação de condição. Então as suas derivadas na segunda equação de condição serão nulas. Já x2, y2 e z2, né, aparecem, é a equação do segundo ponto. E aí nós vamos ter exatamente a mesma lógica da anterior, né? Em relação a x2, a gente vai ter o a. Em relação ao y2, a gente vai ter o b. Em relação ao z2, nós vamos ter o c. Não temos a, b e c chapéu, né? A, b e c ajustados, a gente substitui por a0, b0, z0, c0, né? Os três elementos do vetor dos parâmetros iniciais x0. Nesse caso, todos 1. Então, ó, vai ficar 1, 1 e 1. E depois 0, né? Então aqui eu posso, para não dar a entender, para seguir como sendo 1, né? Vou colocar 0, 0, 0, seguindo até 0, 0, 0. Então, para os demais pontos, aí do ponto 3 em diante até o ponto 10, derivadas nulas. Porque eles não aparecem também na segunda equação de condição. Bom, e assim a gente iria seguir essa lógica, né? Então acho que já deu para
para entender a lógica aqui dessa matriz, da matriz P. E aí lá no último ponto a gente teria P10, né? 0, 0, 0, seguindo, 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 0, 0, 0 até o nono ponto, né? Então do ponto 1 ao ponto 9 tudo zero as derivadas, porque eles não aparecem na 10ª última equação de condição. E no P10, né, no ponto 10, x, y, z, x10, y10 é 10, a mesma lógica das derivadas ali do ponto 1 e do ponto 2. Né? Em x, o coeficiente a, o a0 vale 1. Em y, o coeficiente b, o b0 vale 1. E em z, o coeficiente c. O coeficiente c inicial vale 1 também. Então, 1, 1, P1. Né? E essa fica a nossa matriz P de derivadas parciais aí, em relação às observações. Notem, né, que nesse caso a gente tem uma matriz que é diferente da matriz nula. Né? Se o nosso x0 fosse nulo, né, então todas as derivadas aqui seriam nulas também, e a gente acaba tendo uma matriz nula e ia ter problema na inversão. Então, definindo como 1, 1 e 1, a gente consegue resolver esse problema. Claro, né, muito provavelmente os coeficientes do plano ajustado não são 1, 1 e 1. Né? Então, ainda assim, o nosso chute inicial aqui ainda está longe, vamos assim dizer, dos parâmetros a serem de fato ajustados, né, o valor dos parâmetros ajustados. Mas pelo menos resolve esse problema da singularidade da inversão da matriz M lá, né, tornando a matriz B uma matriz numérica, não simplesmente uma matriz nula. Então, matriz de derivadas resolvida. Notem que é sempre a mesma lógica, né, tanto para A quanto para B. A gente deriva as equações de condição ali, e no caso da A, né, a gente tem que trabalhar com os valores das observações. Né? Então os coeficientes ali vão ser alguma coisa em função das observações. E na B, a gente tem que trabalhar em função dos parâmetros iniciais. Né? Então os coeficientes vão ter que ser alguma coisa ali em função dos valores dos parâmetros iniciais. E a gente tem a matriz A e a matriz B nas suas formas numéricas. Né? Bom, matriz B definida também, falta apenas a matriz Wzão, né? A matriz peso. Vou fazer uma última checagem. Matriz peso, Wzão maiúsculo, matriz peso das observações. Nesse caso nós temos 30 observações. Então ela vai ser uma matriz 30 por 30. Que são as coordenadas, né? Matriz peso é o inverso da matriz de covariância das observações, também 30 por 30. Então aqui até alguém pode comentar, né? Coordenadas x, y, z como observações. De fato, né, x, y, z, as coordenadas x, y, z dos pontos da nuvem 3D não são as observações originais. Né? Não é isso que o laser mede. O laser vai medir ali a distância, né, de cada ponto escaneado em relação ao equipamento ali, né, para cada ângulo horizontal e cada ângulo vertical da varredura. Mas claro, né, essa informação ele vai transformar em coordenadas depois, e são esses valores, né, x, y, z, que a gente vai trabalhar aqui nas nossas equações de condição. Então, as nossas observações aqui, as coordenadas, né, não são de fato as observações brutas, originais que o laser inicialmente mediu, né, mas são valores que foram obtidos em função dessas observações, e a gente vai ter seus valores e suas variâncias e covariâncias em um caso geral. Né? Então a gente pode entrar como observações, mesmo não sendo as observações originais no ajustamento. Por quê? Porque no nosso modelo aqui, a gente tem que entrar com as coordenadas, né, para achar a equação do plano. É o mesmo exemplo lá do paramétrico dos vetores GNSS. Né? Na rigor, as observações do GNSS vão ser pseudodistância do código e fase da portadora. Né? Mas aí a gente faz um processamento em um software, né, e em função ali das duplas diferenças, né, da fase e do código, a gente vai obter os elementos do vetor, ΔX, ΔY, ΔZ, suas respectivas variâncias e covariâncias. Aí são esses elementos, né, as componentes da linha base de cada vetor, que a gente vai entrar como observação no ajustamento da rede GNSS. Elas não são as observações originais, né? Não foram ali as distâncias satélite-receptor que foram medidas. Né? Mas foi feito um tratamento, um processamento no software. Então, nesse primeiro ajustamento que o software fez, do posicionamento relativo, né, ΔX, ΔY, ΔZ eram parâmetros ali, né, incógnitas. Mas depois de estimados, aí eles entram como observações. É o nosso ajustamento da rede, né, entre os vetores GNSS. Então, aqui mais ou menos a mesma ideia. Tá?
Bom, a peso a gente já viu, né? O inverso da matriz de covariância. Então, quanto maior a variância, maior a incerteza, menor o peso. Quanto menor a variância, menor a incerteza, maior o peso no ajustamento. Nesse exemplo, né, escaneamento de uma nuvem de pontos 3D com laser, a precisão, consequentemente o desvio padrão, consequentemente a variância, né, o desvio padrão ao quadrado, vem do manual do equipamento, né. Nesse exemplo específico, o equipamento que a gente estava trabalhando dizia que a precisão nominal era de 3 milímetros em uma distância de 10 metros, né, uma distância do ponto escaneado ao laser de 10 metros, e 7 milímetros se a distância do ponto escaneado ao laser fosse de 20 metros. Então, uma informação um tanto vaga, né? Mas aí o que a gente fez? A gente assumiu uma relação linear entre a precisão nominal do ponto e a distância, né? Então, se em 10 metros vale 3 e se em 20 metros vale 7, então a gente tem 2 pontos e a gente conseguiria definir uma reta ali, né? Então, com essa equação da reta, a gente consegue achar a precisão de cada ponto, né, para cada distância, né, para qualquer valor diferente de 10 ou 20. Então a gente teria ali as precisões, consequentemente as variâncias, né. As covariâncias entre essas observações, que no caso são coordenadas x, y, z do laser, né, para o mesmo ponto, claro, né, ele vai vir das mesmas medições ali na varredura do escaneamento, então deve existir uma correlação entre as suas coordenadas x, y, z. Assim como existem correlações lá entre as componentes ΔX, ΔY, ΔZ do vetor GNSS, né, porque elas vêm das mesmas medições também. Só que nesse caso a gente vai negligenciar, né, a gente não vai considerar essas informações. Então, isso é um assunto que o Samir vai investigar no seu doutorado, né, e aqui a gente vai então negligenciar isso, né, a correlação entre as coordenadas x, y, z de um mesmo ponto na nuvem. Bem como as covariâncias entre 2 pontos na nuvem, né, entre as coordenadas x, y, z de 2 pontos diferentes da nuvem, né, entre os 10 aqui que a gente está trabalhando, né. Então, claro, a rigor também deve existir uma correlação entre eles, né, até quanto mais próximos, maior deve ser a correlação, mas a gente não tem essa informação, né, nenhum software nos forneceu, então a gente também vai negligenciar. Então vamos negligenciar covariâncias tanto entre coordenadas x, y, z de um mesmo ponto, quanto as covariâncias entre coordenadas x, y, z de 2 pontos distintos. Vai recair uma matriz de covariância diagonal, ou seja, somente variâncias, né? E aí como é que ficaria a cara geral da nossa matriz de covariâncias? Então, bom, na mesma ordem que a gente seguiu para o vetor das observações y, a gente segue para a sua matriz de covariância, né? Então o primeiro elemento seria a variância da coordenada x do ponto 1, o segundo elemento seria a variância da coordenada y do ponto 1, o terceiro elemento seria a variância da coordenada z do ponto 1, e assim seguindo, né, até ali a variância da coordenada x10, a variância da coordenada y10 e a variância da coordenada z10, como último elemento, né. Fora dessa diagonal principal, covariâncias a gente já está assumindo como zero, dimensão 30 por 30. E aqui entrariam os valores numéricos, né, que a gente vê no software depois. Aí, claro, né, a peso seria o inverso aqui, né? Então o peso de cada coordenada ali seria o inverso da sua variância, né? Então, maior variância, menor peso, menor variância, maior peso. A mesma lógica do ajustamento que a gente vem seguindo desde então, né? Só nesse exemplo específico, vai ter praticamente todas elas vão ter a mesma variância, né? O mesmo valor de variância e, consequentemente, o mesmo valor de peso. Porque nesse exemplo foi um ambiente controlado de laboratório, a distância do laser era de 4,70 metros, mais ou menos, ao plano que foi escaneado. E o plano era pequeno, era bem menor que esse quadro, por exemplo, né? Então, as distâncias de cada ponto ali da nuvem ao equipamento, ao laser scanner, eram praticamente iguais ali, né? Então tiveram todos praticamente a mesma precisão, né, em termos práticos. Mas num caso real, geral, enfim, o laser poderia estar a uma distância maior, né, do que 4,70 metros, e a superfície a ser escaneada, né, monitorada, poderia ser bem maior também, e a gente ia ter diferentes valores de distâncias, né, para cada ponto escaneado em relação ao laser. E a gente acabaria tendo, consequentemente, né, diferentes variâncias e diferentes pesos no ajustamento depois. Bom, definimos todas as matrizes, né, e vetores, parâmetros iniciais de zero, observações y, erro de fechamento W minúsculo,
matriz de derivadas A em relação a parâmetros, matriz de derivadas B em relação a observações e matriz peso Wzão das observações, inverso da matriz de covariância. Então a gente já pode ver como é que ficaria a solução numérica no software. Né? Bem como umas figurinhas ilustrativas que eu vou mostrar relativas a esse estudo de caso da dissertação do Samir. Mas claro, né, sempre lembrando, isso aqui é uma solução geral, né, do modelo combinado, né, tendo definido o x0